Só do quê? Deixa eu ver. Senhoras e senhores, dando prosseguimento, teremos agora a palestra que falará sobre o tema A Reforma Tributária e seus efeitos, uma visão do fisco estadual. Para compor a mesa, convidamos para coordenar os trabalhos dessa apresentação o senhor Marcelo Nichelli, vice-presidente financeiro do CRA-RS, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Marcelo Nichelli é administrador formado pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Administração e Marketing Estratégico pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires e a UCES, e também UBRA, com doutorado em Administração pela Pacific Western University e UCES, especialista em Marketing pela UCS e URGS, e especialista em Pedagogia para Ensino à Distância pela UCS e pela Universidade de Mato Grosso. E especialista em Gestão Tributária pela UCS, especialista em Governança, LGPD e Ética, Univates, atualmente cursando especialização em Inteligência Artificial e Negócios pela Fevale. Atual conselheiro, vice-presidente financeiro do Conselho Regional de Administração, CRA-RS, para o período 2025 a 2028, vice-presidente administrativo da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Rio Grande do Sul, 2024 a 2025, conselheiro do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, 2025 a 2027, conselheiro do Comitê da Indústria da Defesa, Condefesa, Fiergues, no período de 2025 a 2027, diretor de mercado da Overplace, serviços mercadológicos desde 2020. Foi professor de graduação e pós-graduação da UCS entre 92 e 2016. E também ocupou diversos cargos diretivos em várias entidades. E convidamos ao palco palestrante, senhor Celso Malhani de Souza, diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da FENAFISCO. Com a palavra, o senhor Marcelo Nichelli. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no evento. Agradecer ao presidente Johnny pelo convite. E é uma alegria estar representando aqui o nosso Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, na semana que completamos 60 anos da regulamentação da profissão do administrador no Brasil. E nós temos nesse congresso, nesse seminário, uma construção muito bacana, conversar com o presidente Johnny antes, abordando vários aspectos que envolvem a reforma tributária, tão esperada, tão discutida. Sem exagero, desde o século passado se fala disso. Então, hoje começamos a dar esse passo com os desafios que estão sendo apresentados aqui nesse seminário. Hoje nós falamos da potencialização de resultados, da visão do fisco municipal. E então temos agora a sequência com a visão do fisco estadual, com o senhor Celso Malhani de Souza, que é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Gestão Fazendária e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao movimento associativo e sindical desde 1988, diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais na Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, para o triênio 2023 a 2025, e diretor de Políticas e Ações Sindicais do Sindifisco, RS. Também ocupa o cargo de diretor de Organização Política, Assuntos Parlamentares e Institucionais da Pública Central do Servidor Nacional, exerce a presidência da seção da Pública no Estado do Rio Grande do Sul, é segundo vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e diretor de planejamento da Confederação Internacional dos Trabalhadores e Ingressos Públicos, COITIP. Foi diretor de planejamento da Pública Central do Servidor Nacional, exerceu 2 mandatos como presidente e 4 mandatos como vice-presidente do Sindifisco RS, e por 2 mandatos exerceu a função de diretor de aposentados e pensionistas e 1 mandato como diretor administrativo e financeiro da FENAFISCO. Exerceu também a vice-presidência e a presidência da União Gaúcha de Defesa da Previdência Social e Pública por 3 mandatos consecutivos. Então, é uma pessoa qualificada, com larga experiência,
e que vai nos brindar, então, agora nos próximos 40 minutos, tá, Celso, com os efeitos, então, da reforma tributária na visão da Receita Estadual. Celso, contigo, por favor. Então, bom dia a todos, né? Saudar os colegas que estão na plateia, e vou fazer a todos, na pessoa do presidente Johnny, não posso deixar de fazer uma saudação especial aos colegas diretores do Sindifisco do Rio Grande do Sul presente, ao colega presidente da FISVEC, ao colega Adão, presidente do Sindifisco Nacional, aos colegas Fábio e Cássio, grandes guerreiros no cenário nacional em favor da administração tributária municipal. A gente sabe como é que funciona aquela luta, e saudando essas pessoas, saúdo a todos vocês e sempre peço desculpas se eu deixei de mencionar alguma autoridade no plenário. Pois bem, eu vou tentar fazer a apresentação ali e vou tentar ganhar do Fábio no tempo, para menos, Fábio. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que explicar para vocês o que a gente faz. Queria dizer para vocês que, atualmente, tem aquele monte de mandato ali no Sindifisco RS, eu preciso corrigir o meu cargo, atualmente eu estou presidente, novamente, do Sindifisco RS. O que é uma honra e orgulho para mim, é uma honra e orgulho para mim também estar falando para vocês aqui. O meu pai é um dos fundadores dessa casa, se aposentou em 1983, né? E o meu filho faz parte dela hoje. Então, acho que é importante a gente estar aqui, dizer que a nossa função nesse processo de reforma tributária tem sido de acompanhamento político do desenvolvimento desses textos e dessas estruturas que estão aí. A gente faz um acompanhamento semanal na Câmara Federal e no Congresso Nacional da evolução desses textos e vai contribuindo tanto quanto possível. O Fábio, que não me deixa mentir, sabe que com o encaminhamento dessas emendas, com todo esse movimento, a gente sempre está lá, tivemos juntos, quando o senador Exalci Lucas protocolizou a emenda 195, que, sem dúvida nenhuma, em seu contexto, é de grande importância, eu vou dizer assim, para fortalecimento das administrações tributárias, especialmente as estaduais e municipais, que, num processo de trabalho integrado com uma fonte de financiamento mais perene, teriam garantia da motivação dos seus grupos e seus funcionamentos. Eu vou me repetir com o Fábio nessa questão, mas há bastante preocupação com o quanto as administrações tributárias municipais, especialmente, ganharão de prioridade dos gestores públicos neste período onde, em tese, a receita está garantida. Em tese, porque nós temos uma parcela de um bolo garantida por um índice, mas se esse bolo diminuir, a parcela diminui, e aí vai diminuir para todo mundo, e o inverno do subfinanciamento pode bater nas unidades da federação. Então, ratificando, então, que a nossa conversa é bem mais política do que técnica, eu vou iniciar um assunto com vocês, dizendo que os auditores fiscais precisam se unir, e eu vou falar em termos de Rio Grande, então são os nossos municípios e o nosso Estado, né? Deixa eu só me acertar com isso agora, avançando. Então, a reforma tributária motivou uma intensa movimentação no ambiente tributário nacional e na dinâmica das carreiras fiscais. Todo mundo sabe, a gente está se sentindo um pouco em casa com essas pessoas que fazem o dia a dia também no Congresso Nacional e nas casas políticas, buscando aprimorar esses textos. E esse ambiente se criou, nós tivemos parlamentares parceiros, que propiciaram ajustes importantes na reforma tributária, que nos levaram a tentar reposicionar a condição dos trabalhadores da administração tributária, por assim dizer. E a gente conseguiu alguns avanços nisso, mas essa luta foi bastante aquecida e ela é longa, né? E vem uma pergunta sempre, agora, do ponto de vista do Estado. O Rio Grande está preparado para o fim do ICMS? É uma pergunta interessante, porque acho que o Fábio
colocou com muita propriedade os impactos dessa mudança, né? E há uma preocupação enorme para o Estado, tem incertezas muito grandes. O ICMS é a principal fonte de receita do Estado, né? Atualmente, os entes possuem gestão plena sobre o ICMS e a gestão do IBS será compartilhada. O que quer dizer isso? Atualmente, os entes federados têm soberania. Soberania quer dizer o seguinte: eu tenho dinheiro para pagar a conta, vou definir as prioridades e vou financiar o Estado com esse dinheiro, e o ente, o soberano eleito, né, ele tem o poder sobre os recursos. E no IBS terá, não, a gestão compartilhada, pessoal, não vai ferir a autonomia nem a soberania das entidades. Não, mas se eu vou compartilhar, eu não decido mais, né? Decido sobre parte, decido sobre o que sobrou. Não, mas o governante, o soberano, vai dizer, bom, mas esse mês eu não vou poder devolver todos os créditos. É um pensamento interessante, eu vou ter que reter alguns créditos, devolver parcelado. Na nova proposta, pode? Não pode, não. Quem decide a devolução dos créditos é o comitê gestor e ele já retém na saída, quando vai para o Estado, vai o líquido, né? Ah, não, mas hoje eu cobro imposto cumulativo, isso me dá uma margem de receita, vai ter imposto cumulativo? Tem mais não. Quanto é que vai resultar isso de impacto financeiro na gestão das unidades da federação? Eu estou falando no Estado, mas alguém já fez essa conta? Talvez essa conta não seja tão pequena assim. Mas estou numa situação de emergência, tem uma crise enorme aqui, eu vou ter que reter recurso. Não, o recurso a ser retido está lá no comitê gestor. Bom, mas como é que eu vou dispor? Agora eu tenho tal de uma conta lá, que ninguém falou, que é 1.240 avos, que é para devolução do total de créditos retidos das unidades da federação. Então, todos os meses, aqueles 1.240 avos também vai ser deduzido da minha mesada. A mesada que é definida pelo aquele índice que eu tenho de participação na Receita Nacional do Imposto de Consumo, né, que é calculado por uma foto, como disse o Fábio, de 2019 a 2026. Eu tiro uma foto, calculo a média e vou criar um índice, um rótulo, um argumento de concorrência, que vai valer por 45 anos a partir de 2033, sob uma parte da arrecadação que começa em 90%. Então, 90% da minha arrecadação, a partir de 2033, vai lá para o comitê gestor. Desses 90%, em 2033, eu vou ter um pedacinho que é o argumento de concorrência que eu conquistei pela média até dezembro do ano que vem. Bom, e aí? Essa fotografia foi tirada e foi decidida, mais ou menos indicada ao final de 2023, pegando para trás 19, 20, 21, 22, 23, mas deixou para fora 24, 25 e 26, para que alguns estados que decidiram aumentar de forma astronômica sua alíquota conseguissem se reposicionar nesse índice no cenário nacional, abrindo o risco de lá naqueles 50 anos acabar capturando receita dos estados que perderam nesse índice. O Rio Grande do Sul é um deles. O Rio Grande do Sul manteve uma alíquota modal de 17%, o Maranhão está com 22,5%. Então, vocês podem ter uma ideia, vai haver uma movimentação aqui. O Maranhão vai se reposicionar com um índice maior. Ah, mas e se o Rio Grande do Sul conseguir assumir a terceira posição de arrecadação de IBS no cenário nacional? Não, ele vai receber o índice que ele conquistou na média geral, possivelmente 6,6%, alguma coisa assim. Bom, a maior parte das atividades e atribuições fiscais das administrações tributárias é uma realidade, vão ser centralizadas no comitê gestor. Algumas atribuições foram asseguradas nas administrações tributárias. Arrecadação, contencioso, arrecadação é competência do comitê gestor agora. Contencioso, tudo isso vai ser feito no comitê gestor. Sistemas de apuração, contencioso, produção, interpretação de normas é no comitê, coordenação, fiscalização e cobrança e atendimento. Pessoal, tudo muda. Eu até queria voltar aqui para fazer uma coisa. 81,3% da arrecadação do RS é ICMS. Então, 81,3% é ICMS. E isso
passa para uma atividade compartilhada, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem, claro, que existe uma intrínseca ligação entre proteger e valorizar o trabalho dos auditores fiscais e assegurar os recursos necessários para o futuro do Rio Grande. Aí a gente faz uma avaliação. Mas, bem, o Rio Grande, por uma série de fatores, ele vem num processo de redução de alíquota, né? E esse processo de redução de alíquota nos baixou lá de 2019, por aí para cá, em 10%, mais ou menos, nesse índice. Então, a gente tem que ter uma ideia da relevância do efeito disso até 2078. Então, nós tivemos etapas da reforma e a atuação que a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais, que é a entidade que estou representando aqui, né, nesse processo. Sempre quando eu digo a nossa atuação, eu estou falando na atuação do Sindifisco Nacional, estou falando na atuação da FENAFIM, da FENAFisco e das associações, das demais associações, como a ANAFisco, que o Cássio preside, quer dizer, agora é o Fábio que preside a ANAFisco, né? Como a FEBRAFIT, que hoje o nosso vice-presidente da FEBRAFIT está presente aqui, que é o Jäger. Todos nós trabalhamos juntos e acompanhamos esse processo. A emenda constitucional 132, quando aprovaram 11 horas da noite lá na Câmara, eu estava lá, estava junto com uma série do grupo das entidades aqui, né? O PLP 68, que resultou na Lei Complementar 214, de 25, que a gente acompanhou a cada passo, né? E agora o PLP 108, que, por sinal, essa terça-feira à noite teve liberado o seu pré-relatório. Na quarta-feira de manhã, o senador Eduardo Braga, que é relator no Senado, leu todo o relatório, né? Tem novidades no relatório, mas agora começa também um jogo de pressão para fazer ajustes no projeto, né? Então, o senador diz que pretende votar dia 17, que é quarta da semana que vem. Mas esse processo político não funciona bem assim com toda essa velocidade. Ele liberou para que haja, então, sugestões de emendas até terça-feira agora, né? E para passar na CCJ do Senado na quarta-feira, dia 17. Eu vejo com alguma dificuldade isso, até porque eu acho que o tempo para aperfeiçoamentos é bastante pequeno. Mas esse processo assim, de participação, pessoal, eu acredito que a maioria do público é trabalhadores das administrações tributárias, né? Mas dizer a vocês que esse processo desse debate desses projetos ele é bastante complicado, porque ele se prestou, obviamente, para lobby de todas as áreas. E é natural, isso é da democracia. Lobby do empresariado, lobby de outras carreiras do serviço público, né? Buscando, sim, ocupar espaço de poder dentro do comitê gestor, né? E buscar espaço de trabalho na administração tributária. Isso aconteceu muito, prefiro não detalhar, mas dizer a vocês que a gente acompanhou esse debate e conseguiu, enfim, conversando, aprimorar muito e afastar situações que transformariam o trabalho da administração tributária em algo um pouco delicado, caso que tivessem tido sucesso. O assunto é complexo, tem novas situações que estão colocadas dentro do comitê gestor, que se a gente for detalhar, eu vou bater o Fábio aqui, daí se detalhar. Então vamos seguir em frente assim, em outro momento a gente vai poder fazer isso. Então, o PLP 108, vamos dizer que ainda saia da CCJ no mês de setembro, né? E o PLP 108 é a governança do comitê gestor, é o coração da regra, né? Então, digamos que ele saia da CCJ em setembro e seja aprovado na primeira quinzena de outubro, no plenário do Senado, aí ele tem que voltar para a Câmara, né, pessoal? Ele tem muita supressão do material que veio para a Câmara, mas ele tem alterações, tem adições. Então, ele vai ter que voltar para a Câmara, vai ser objeto de um outro debate na Câmara, que não vai abrir mão do protagonismo de algumas coisas no PLP 108. Né? A gente sabe que esse protagonismo, em alguns pontos, é buscado. Então, vamos ser
assim, mais realista, vamos, quem sabe no final de novembro, a Câmara consiga concluir essa votação, porque nós temos uma realidade nas casas legislativas hoje polarizada, tratando de outros temas mais ideológicos do que necessariamente pragmáticos, né? E isso tem dificultado a velocidade de tramitação nas casas legislativas. Então, mas vamos ser otimistas e achar que até o fim de novembro isso está aprovado, que vai ser muito bom para definir a implementação já a partir de 2026. Então, o comitê gestor tem que estar implementado, tem que estar funcionando a partir de 2026. A gente está torcendo por isso. Todo mundo sabe que no final do ano de 2024, quando ele passou para o Senado, o PLP 108 da Câmara para o Senado, a gente tinha uma expectativa que lá em março, no máximo abril, ele tivesse aprovado, né? Mas não, houve que nem usar o termo aqui, houve uma rusga entre as entidades representativas dos municípios para definir quem são os membros do Conselho Superior que representam os municípios, são os 27 que representam os municípios. E essa rusga parece que agora, então, está no texto do PLP 108, uma regra para definir o fim dessa rusga, que uma das entidades fica com 14 representantes e a outra entidade fica com 13 representantes. Aí tem uma discussão que vai poder montar chapas, né, para eleger os representantes de uma e de outra entidade. Agora tem uma entidade que está discutindo a reivindicação de apresentar chapa nas duas. Então, eu não estou vendo exatamente no horizonte uma solução pacífica, pelo que tenho acompanhado, mas isso traz uma influência definitiva na consolidação do comitê gestor, tanto que ele acabou atravessando quase esse ano com essa questão. Bem, falei para vocês das diversas etapas que trabalhamos para contribuir e acompanhar legislativamente esse processo. Ali no canto esquerdo, no quadrinho esquerdo, em cima tem uma fotinho do Raul ali, ó. O Raul é um dos grandes mentores do processo também, nosso parceiro de trabalho, né? Mas o que está em jogo é ter muito cuidado com a autonomia das administrações tributárias. Se a gente fizer uma análise fria das competências que estão na mão do comitê gestor e os efeitos dessa integração ou interligação que traz a mudança da origem para o destino, e esse prazo quase que secular de transição para tentar reduzir o impacto da origem para o destino, né, o impacto econômico da origem para o destino, eles criam uma situação. O comitê gestor ele é parte central desse processo. Não, o comitê gestor é temporário. O comitê gestor serve para arrecadar os recursos e redistribuir, suavizando a passagem da origem para o destino. Então, não fica uma mudança brusca, mas o que acontece ali, o que eu falei para vocês, é que esses 90% que vão passar para o comitê gestor e que serão, enfim, redistribuídos para unidades da federação, de acordo com a foto histórica de participação no ranking de Receita Nacional deste período que eu falei, de 2019 a 2026, quando chegar em 2034, não vai ser mais 90%, vai ser 88%, 2035, 86%, 2036, 84%, e assim vai indo, até que, quando chegar lá em 2078, vai se extinguir essa importância do comitê gestor nesse processo de redistribuição e suavização. O que a gente tem que cuidar é que a gente está criando ali uma fonte enorme de poder no comitê gestor. É uma fonte enorme. Um dia, um determinado político, numa das casas legislativas, me disse: acho que eu vou concorrer aqui, eu quero concorrer à presidência do comitê gestor. Vou lutar politicamente para estar na presidência do comitê gestor. Mas eu digo, mas afinal é só um órgão técnico. É um órgão técnico que vai gerir uma arrecadação provável de 1,2 trilhão no primeiro, segundo ano de funcionamento. Será que dá para imaginar que esse órgão é somente técnico? Ou o poder político desse órgão assume contornos bastante complicados? E será que depois desses 45 anos, lá em 2078, esse órgão vai se extinguir? Porque a função se extingue, que é gerir essa redistribuição
de receita. Né? Então, essas questões são perguntas que as unidades da federação têm que se fazer, porque isso tem a ver, eu vou dizer, com a soberania tributária delas, tem a ver com a autonomia tributária das entidades e com a soberania financeira, porque o dinheiro é que manda no processo, é o recurso que determina a condição de gestão. Então, são cuidados que as unidades vão ter que ter e as suas administrações tributárias também. Aquele segundo círculozinho que eu falei ali com relação à defesa das atribuições das administrações tributárias, para os trabalhadores da administração tributária é preciso que fique claro que é preciso que se tenha clareza e segurança nas atribuições e prerrogativas para poder entregar o serviço para a unidade da federação, para poder entregar o serviço para o Estado lato sensu. Então, uma grande preocupação com essa defesa, porque no momento em que há uma profusão de regras e construção legislativa, é um momento propício para que diversas carreiras no serviço público tentem ocupar espaços que poderão prejudicar bastante o trabalho da administração tributária. E, sem dúvida nenhuma, decisivo nesse processo a construção de sistemas. Então, a formação do comitê gestor, ela entra no processo com definição das competências e representação dos estados e municípios. O comitê gestor passa a ter alguns poderes bastante fortes do ponto de vista tributário. Paridade entre os entes na composição do órgão. E 30% de mulheres, obrigatoriamente nas funções de comando, emenda do deputado Mauro Benevides, né? Isso está previsto na Lei Complementar 214, tá, pessoal? Bastante disputa por espaço, influência e poder, riscos de ingerências políticas e do poder econômico. Como assim? Bom, vocês percebem que hoje nos estados e até nos municípios existem proximidade do poder econômico, né, que é da democracia, e ingerência. Agora, vocês imaginam quanto concentrar todo o processo num único lugar, o risco de ingerência do poder econômico nesse processo. É enorme. Né? A gente percebeu esse risco nos debates de formação dos textos legais. Era só olhar nas casas legislativas quem estava gravitando e dando regras. Garantia de atividades exclusivas a serem exercidas pelos servidores das administrações tributárias, isso o Fábio já mencionou, contencioso com recursos em excesso. A oportunidade de recursos é maravilhosa, agora tem 4 instâncias, né, pessoal? Quando saiu o relatório do PLP 108, se assim for aprovado, tem uma instância que trata das eventuais divergências de compreensão entre o CARF e o comitê gestor. Né? Então, mais uma, eu estava comentando com o Dão isso agora. Né? Isso sem tirar o direito de depois o contribuinte, o devedor, ir para a justiça. Então, se ele gastar mais 3 anos naquela instância lá, CGIBS e CARF, mais 3 anos para depois entrar em juízo. Né? Câmara Nacional de Integração de Recursos Especiais, é o nome dessa instância, né? E incidente de harmonização. O Comitê de Harmonização, enfim, vamos dizer assim, que é uma instância que busca harmonizar divergências de entendimento entre CBS e IBS, tá? Sem aprofundar muito a questão. Né? O Comitê de Harmonização podendo ser acionado pelos contribuintes, solucionando conflitos oriundos de consultas formais. Então, o que quer dizer isso? Né? Se houver conflito oriundo da consulta CBS, IBS, os contribuintes podem acionar o Comitê de Harmonização. No texto inicial não era assim. Nessa instância final ali, do CARF, né? 4 CARF, 4 CGIBS e 4 representantes dos contribuintes. O Brasil é maravilhoso, né? Porque tu representa o contribuinte pelo número de anos médio para chegar na realização desse crédito, né? E no fim ele pode entrar em juízo, não tem problema nenhum. A gente olhou que em outros países isso é muito pouco praticado, mas o Brasil tem essas coisas assim. Bem, desafios, né? Manutenção geral da carga tributária é um grande desafio. O pessoal jura que vai conseguir, que os ganhos, o fim da sonegação, né, Fábio? E uma série de outras coisas o pessoal jura que vai conseguir.
manter as receitas de todos os entes, os conflitos, a dificuldade em prever os impactos econômicos disso, no que resulta, né, a falta de poder de gerência sobre a devolução dos créditos, o fim da acumulatividade, quanto isso vai resultar, o risco de subfinanciamento da máquina estatal. E, em havendo subfinanciamento, qual é a primeira parte que sofre no poder público, né? Se vocês têm que fazer essa pergunta. Estamos com subfinanciamento, estamos com problema de dinheiro, vamos reduzir o quadro. Pronto. E aí começa aquele jogo. Se tu reduz o quadro, tu acaba não tendo condições de arrecadar. E aí, se tu não arrecada, tu reduz o quadro. É um risco que pode estar estabelecido aí. Um seguro-receita que está criado potencialmente insuficiente, e a disputa entre vencedores e perdedores, porque a gente sabe que a gente vai ter unidades da federação que vão vencer, vão arrecadar mais com os novos critérios, inclusive critério populacional. Também haverão estados vencedores que vão arrecadar mais, estados em equilíbrio, municípios em equilíbrio. Segundo um estudo econômico que eu vi, Porto Alegre me parece que é um município em equilíbrio. O Rio Grande do Sul seria um estado relativamente em equilíbrio. Tem estados aí no cenário nacional que perdem até 26% de receita, né? Então, a busca vai ser sempre o equilíbrio entre ganhadores e perdedores, porque o novo critério de distribuição vai fazer isso. Como falei para vocês ainda há pouco, ao jogar com a fotografia que vai ser tirada de 2019 a 2026, algumas unidades da federação buscaram um espaço de vencedores, e outras, que não houve visão do empresariado, do contexto da comunidade, que mantiveram alíquotas baixíssimas, poderão ser perdedores. Tá? Algumas, esse resultado de prováveis perdedores já está até desenhado, tá, pessoal? Essa é a realidade. Então, deixa eu ver aqui, deu uma virada aqui. E aí, ali embaixo, eu tenho o efeito Freirider, que o Fábio explorou muito. E esse efeito Freirider, eu temo um pouco mais nos municípios do interior. Houve uma época que a minha entidade sindical fez algum trabalho nos municípios do interior, e a gente percebeu que alguns gestores municipais têm constrangimento de cobrar impostos dos seus munícipes avizinhados, né, que são vizinhos, são todos muito próximos. E aí a gente fica se perguntando, dentro desse novo quadro, onde existe um score de participação na receita do comitê gestor, tudo está pré-desenhado, como será a disposição desses gestores municipais de correr atrás do tributo no seu território municipal, entre os seus quase vizinhos, né, entre os seus amigos? É uma boa pergunta. Então, isso não vai trazer uma acomodação dentro do processo de trabalho da administração tributária? Vai. Eu acho que não é um risco, eu acho que é quase uma certeza que vai se correr, e medidas corretivas terão que ser adotadas durante o processo. Porque, com certeza, ninguém vai morrer de amores por gastar uma quantidade massiva de recursos financiando o trabalho da administração tributária, para buscar e correr atrás do tributo dentro do seu município, que às vezes é tão pequeno que todo mundo se conhece pelo nome, né? E vai haver um processo de dificuldades que aí se seguirão, mas, como foi dito aqui, com certeza nós vamos encontrar caminhos para aperfeiçoamento durante o processo. Pois bem, aqui eu estou tentando fazer um gráfico da transição federativa, e estou tentando ser rápido, porque eu já fui apitado pelo cerimonial, e eu estou usando agora o tempo de liderança. Você sabe aquele tempinho extra, assim? Então, é assim, a partir de 2033, 90% do IPS é repassado para os estados conforme o índice obtido, conforme a fotografia que eu falei para vocês, né? Nos anos seguintes, o valor é distribuído com base num índice que cai 2% ao ano, como eu disse para vocês, 33% a 90%, 34% a 88%, 35% a 86%, e assim vai até zerar em 78%. Então, esse gráfico aqui demonstra, né, para vocês como começa a transição, e lá embaixo, eu não estou, está ali, ó. Lá em 2077, ele chega aqui
em 2078 ele chega no ponto cheio. É isso. Né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Participação do RS nesse processo. Né? Nós temos aqui o total do Brasil, naquele gráfico, aqui o total do Rio Grande do Sul. Vocês podem ver no gráfico de barras que o Rio Grande do Sul deu uma crescida e deu uma caída. Resumindo, em 2023, o Estado do Rio Grande do Sul arrecadou 6,39% do ICMS nacional. Em período breve anterior, ali, ele estava em 7%. Né? Então, ele está nesse processo. Agora, nós temos até dezembro do ano que vem, portanto, 16 meses aí, né? Para, nesses 16 meses, fazer qualquer coisa para aumentar 0,01 ponto nesse índice de arrecadação. A gente acredita que uma projeção dele é em torno de 6,6%, oxalá seja 6,69%, né? Cada 0,01 ponto que tu põe lá pode representar alguma coisa em torno de 3 bilhões nos 45 anos que se seguirão. Né? Então, qualquer coisa, vamos dar uma hipótese absurda, se conseguisse aumentar 10 bilhões na arrecadação daqui até 2026, tem uma conta que a influência dele, na média, faria um efeito lá na ponta de 41 bilhões. Né? 41 bilhões é quase um ano de arrecadação naqueles 45. É muito dinheiro, é 1 bilhão por ano. Então, talvez todos os municípios também devessem fazer essa correria nesses próximos 16 meses. Ah, mas vai aumentar só 0,02. Pois é, 0,02 vai resultar em alguns milhões de reais nesse futuro. Aí eu sempre fico me perguntando, estou gestor municipal, estadual, enfim, agora, e eu tenho uma eleição ano que vem. É conveniente eu fazer um esforço arrecadatório agora, antes da eleição, que não é a medida mais simpática do mundo, para garantir esse futuro a longo prazo, onde outros gestores vão estar ocupando o cargo? É uma boa pergunta. Então, eu vejo se essa maneira de medir o futuro de 45 anos por uma foto atual e ainda com período aberto em cima de uma eleição, se é a melhor maneira. Acho que não. Acho que haveria outras formas de se fazer isso, nem que a foto fosse mais congelada do passado, não passível de influência atual. Porque quando eu abri espaço para a influência atual, eu abri espaço para algumas unidades da federação disparar a sua alíquota. Né? Tem uma unidade que, a partir de março desse ano, está com 22,5%, dei o exemplo, é Maranhão. É alto, né? Então, mas com certeza, conquistando um índice melhor no bolo nacional, ela vai arrecadar o que sobrou daqueles que não conseguiram ajustar a alíquota ou ajustar uma produção maior do CMS. Pois bem, é definitivo, a gente pensa que a gente vai chegar a 6,6%, e o município de Porto Alegre também tem uma questão nesse processo aí, que todos vão sofrer a influência disso, mas como eu vi a esperança no Fábio e no Cássio, que nós vamos conseguir ajustar isso ao longo do período, é preciso trabalhar para ajustar isso, aí a gente vai, enfim, conseguir contribuir um pouco com isso. Então, a gente está falando aqui, eu não vou me aprofundar muito nisso, é a corrida ao destino pelos estados. Né? Na realidade, tem 13 estados que aumentaram o ICMS, né? Em 2023, 13 adotaram esse critério, né? Que é para se posicionar na corrida para buscar o recurso no destino. Né? E aqui, então, no final, vocês vão ver que lá naquela coluna, eu não estou conseguindo enxergar aqui, começa a aparecer ali os estados que diminuíram a arrecadação no período. E os que diminuíram a arrecadação no período não estão agravando o resultado de um ano, estão agravando o resultado de 45 anos após 2033. Então, todos os movimentos que são feitos agora estão entrando numa fotografia que vai orientar a receita dos estados e o sucesso dos estados, a condição de investimento
eu vou dizer pelos próximos 50 anos, porque agora tem um período de transição do imposto, que vai até o final de 2032, e depois tem os 45, que é a transição da área de cobrança, que é da origem para o destino. Então, vai afetar a vida das comunidades. Eu sempre digo assim, recurso não cai do céu. Se houver subfinanciamento, né, quem vai ter que ajustar o cinto vai ter que ser as unidades da federação. Pensem sempre por aonde as unidades da federação começam a ajustar o cinto, né? Pelo serviço público e por quem mais demanda por serviço público, que é a população mais carente, né? Quem vive e depende da escola pública, da saúde pública, enfim, da infraestrutura, né, de tudo isso, da geração de emprego, é quem mais vai ser afetado com o subfinanciamento. E, por fim, é claro, os servidores públicos também. Pois bem, ali eu botei uma parte da nossa foto, né, de 2018 a 2023, registrando a média. A participação nacional do ICMS foi reduzida de 7 para 6,3. Né? Centésimos decimais no índice, implicação em bilhões na transição. Tudo que a gente está falando em centésimos decimais aqui implica em bilhões lá na transição. E quanto pode representar aqueles 0,7 que, por consequências diversas, se reduziram ali, que eram acordos de redução de alíquota e outras questões. Lá na ponta, no fim dos 45 anos, mais de 100 bilhões, pessoal. Mais de 100. E não é tão pouco mais, mas isso aí faz parte do critério que a Câmara adotou. Eu sempre me perguntando, por que a Câmara adotou esse critério, se sabiam que essa parte móvel que ainda faltava definir ia deixar margem para a guerra de alíquotas, né? Mas adotou o critério e a guerra de alíquotas se deu. Estava fazendo uma pesquisa lá, o índice de Porto Alegre no ISS. O ISS tem uma característica, né? Ele é um imposto cuja arrecadação se fortaleceu nos últimos anos, então cresceu muito, né? Então, obviamente, a participação dos municípios cresceu no processo. Mas Porto Alegre não conseguiu acompanhar aquele volume de crescimento. Então, parece que Porto Alegre teria uma média estimada hoje em 1,31 na participação do bolo, né? Ela apresenta um comportamento crescente, mas crescendo de maneira inferior ao comportamento do total do imposto. E, nesse caso, ela fica com o índice dela prejudicado em relação ao todo. Ainda que isso represente aumento de receita, e me parece que, sendo aumento, ainda que seja menor, permite eleger maiores prioridades de gestão do que no caso das unidades da federação, que representa uma diminuição de receita e, portanto, vai representar uma diminuição na participação dos resultados e da receita do comitê gestor. Então, isso aqui eu peguei um exemplo lá, um refaz, que a gente fez recentemente aqui no Rio Grande do Sul, e que arrecadou 1,2 bi, né? E eles aumentaram em 0,018 a participação no índice nacional lá. Esse 0,018, além dos 1,2 bi arrecadado no refaz, representa mais 3,1 bi no total. O que faria esse refaz de imediato trazer um impacto de 1,2 bi, mas até o final da transição, 4,3 bilhões. Só para a gente ter uma ideia do impacto que tem uma ação especial de arrecadação. Se adotada aqui até o final de 2026, diversas ações especiais de arrecadação, também os municípios e as unidades da federação como um todo, terá um resultado extremamente positivo durante o período de transição. Nós tivemos um estudo econômico lá, eu menciono o Jäger aqui, que era bem mais otimista do que esse número que eu estou dando ali, não é, Jäger? Mas a gente está fazendo um cálculo conservador, tá? Que o efeito seria 3,1 bi. A gente ouviu cálculos aí que o efeito seria bem maior. Então, o que acontece se o Estado conseguir arrecadar 100 milhões a mais por ano? É de se calcular, né? Em 0,0 ponto percentual do IBS por 45 anos, né? Como seria, então, o efeito positivo desse processo? Nós calculamos, grosso modo, que tudo se multiplica por 3. É um pouquinho mais, mas calculamos de forma conservadora que tudo se multiplica por 3.
Então, possíveis ações de esforço arrecadatório, aumento temporário de alíquota, legal, se conseguir fazer passar politicamente, né? Novo programa especial de pagamentos com compensação de precatórios, transação administrativa judicial, acelerar o processo de transação, programas de conformidade, plano de fiscalização focado no ingresso de recursos, campanhas de conscientização junto aos contribuintes. Bom, pessoal, qualquer negócio, até sorteio vale, tem que conseguir arrecadar, né? Tem que conseguir recursos, né? Referimos aqui nessa transparência a instalação provisória do Comitê Gestor do IBS, que tem 54 membros de municípios, tem 54 membros, 27 municípios, 27 dos estados, e que se vislumbra hoje a solução do impasse entre as entidades nacionais representantes dos municípios, com a alteração dos artigos 481 e 483 da Lei Complementar 214, 13 cadeiras serão ocupadas por indicados da federação. Por uma das entidades será 13 cadeiras, pela outra será 14 cadeiras, né? Isso não está aprovado ainda, né, pessoal? Isso está na CCJ. Se conseguir ir até o final e ser aprovado no plenário do Senado, então o impasse estará resolvido, pelo menos temporariamente. É importante a delimitação de competências, né, pessoal, para que o trabalho possa ser feito de uma forma mais equilibrada. Então, o artigo 209, vocês viram que lá no artigo 324 da Lei Complementar 214/24, há uma definição da questão da autoridade fiscal para fins da CBS e para fins do IBS, né? Para fins da CBS e do IBS, o responsável pela constituição do crédito, pelo lançamento, é a autoridade fiscal. Mas quem é a autoridade fiscal? Bom, agora, ainda no projeto, no artigo 209, parágrafo único, considera-se a autoridade fiscal o servidor efetivo das carreiras de administração tributária com competência para fiscalização e lançamento de tributos. Então, isso aqui era muito importante se definir, todo mundo trabalhou muito por isso, né? Está bem definido ali que quem tem a competência para fiscalizar e lançar tributos é a autoridade fiscal, né? Se essas coisas forem separadas, isso desqualificaria a autoridade fiscal. Pois bem, o artigo 3º, ele delimita um pouco, né, a questão de espaço de exercício da fiscalização. Então, ele coloca: os Estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio de suas administrações tributárias, poderão fiscalizar os sujeitos passivos em seu território, ainda que realizem operações destinadas a outros entes. 2, qualquer localidade que realizem operações destinadas ao seu território ou por delegação do ente federativo com competência para fiscalizá-lo. Isso aqui delimitou, porque e não passou ainda também, né? Isso aí, quando aprovar, ao final. Porque até então estava assim, todo mundo fiscaliza tudo. Isso é um belo jeito de ninguém fiscalizar nada. Então, nos parece que aqui as regras se pontuaram mais um pouquinho. Estou concluindo, vou pedir desculpa ao cerimonial por eu ter usado o tempo de liderança. Obrigado a vocês, hein? Muito bem, obrigado, Celso, pelas colocações, né, mais desafios, né, nessa transição da reforma tributária. Nós estamos com o tempo esgotado, né, temos também uma visita ilustre também no evento, então nós vamos devolver a palavra ao protocolo, só pedir mais uma salva de palmas para o nosso palestrante. Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento o assessor da diretoria da IAMU, senhor Gabriel Fumagalli Fontoura.